Qual é o significado do pecado? Beber água fresca é pecado. E pode ser pecado, Fly. Pode ser pecado para quem tem uma orientação médica para não beber ou faz. Ela pode ser pecado para essa pessoa. O termo pecado, né, como nos chegou, ela vem do grego armatia. Armatia significa falhar o alvo. Quando alguma coisa está... Meu banco ficou aqui um pouquinho. Então, eu tenho um alvo e eu preciso atingir o alvo. Quando eu falho o alvo, armatia. Armatia é falhar o alvo. Pecar é falhar o alvo. Logo, se está dito ao Fly, por causa desta enfermidade, tu não podes beber água fresca. Se beberes, é armátia. Você pecou. A Bíblia define assim o pecado. Tudo que não edifica é pecado. Aquilo que é feito sem fé é pecado. Ok? É dali que vamos entrar para a discussão. Estamos aí diante de cristãos, não queria pegar partido, né? Vamos entrar, por exemplo, um grupo de cristãos a dizer, não, beber não é pecado. Outros, beber é pecado. Mas pecado é apenas embriagar. Essa discussão não vai acabar. E aí vão citar, Paulo disse para Timóteo, beba um pouco de vinho, mas você tem que terminar o versículo, por causa das tuas constantes enfermidades. Então Paulo não estava a mandar beber vinho, Paulo estava a dar uma receita. Porque se receita até, seja, bebe xixi, dizem que xixi cura 45 doenças, você vai beber, certo? E normalmente você não bebe, não se bebe. Mas se é uma receita, você vai fazê-lo, ok? Então o pecado não é a coisa em si, não é o acontecimento em si, é o propósito disso, ok? Quando Deus determinou o que se devia fazer e não, o que estava em causa ali é o propósito. É o propósito, simplesmente isso. Ao longo da história bíblica, vamos ver coisas que eram pecados e deixaram de ser. Comer porco, por exemplo, para muitos evangélicos, né? Aí, no Antigo Testamento, tinha essa proibição obtusa de que não se podia, né, comer alguns animais, mas Pedro tem uma visão e diz assim, não chame de impuro aquilo que eu santifiquei, agora pode-se beber. E Paulo diz, ninguém vos julgue pelo comer e pelo beber. Essas coisas acabam se perdendo pelo uso, ok? O exercício físico para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, nós começamos a ver uma progressão. Não é que Deus progrediu, é que os homens progrediram no entendimento e as coisas foram ficando claras. Vou dar só o exemplo do porco. Isso não é só uma questão de teologia, mas uma questão, inclusive, de biologia. O porco é um animal que não rumina, né? A comida como entra no porco, fica ali, não tem o processo que os outros animais normais têm. É dali que o porco facilmente pode pegar doenças, né? O porco, quando tem uma peste, todos os porcos apanham e passam. Naquele tempo, não tendo, por exemplo, os recursos que se tem hoje para a criação, comer era Deus colocar seu povo sob o risco de, numa peste do porco, todo o povo morrer porque viviam em aldeia. Não tinham, né, as construções de cidade que temos hoje, o saneamento básico. Então Deus, conhecendo isso, estava a colocar limite àquele povo daquele tempo, com aquelas condições, sob aquelas circunstâncias. No outro tempo, os porcos, na maioria, são criados aonde? São criados em fazendas, com comida controlada, né? Então, o tempo também ou amadurece a compreensão dos homens. Então, há muita gente que pergunta, mas aquele tempo isso era pecado e agora não é. Não, há coisas que eram sombra das coisas futuras. A plenitude é Jesus Cristo. Agora que Cristo chegou e compreendemos na plenitude, o que seria pecado? Pecado era certamente fazer o que não edifica. Vamos falar, por exemplo, dormir com a mulher do outro, edifica? Não edifica a mulher do outro, não edifica você, não edifica ele. Pecado, armátia, falhou, ok? Se embriagar, cair na rua e ficar ali nu, edifica? Você não edifica. Podes passar mal, ainda alguém te atropela porque você se meteu no escuro. Então, aí precisamos olhar que o pecado está nisso, na não edificação.